Podpah voltou daquele monte de strike num monte de canal e a gente não sabe se na verdade é o Igor e o Mítico que estão fazendo isso ou se é a agência que tem por trás dele que eles criaram e que controla o próprio canal deles. O Igão veio à tona falando que ele entrou em contato com 2 ou 3 youtubers ali, explicando, viu que eles fizeram alguma cagadinha, mas eles voltaram atrás e pediu desculpa. E como eu não sou louco de ter um strike nesse canal aqui, já que eu estou simplesmente começando ele, eu não vou colocar nenhuma realmente vídeo do Podpah nem nada aqui, mas eu vou comentar alguns pontos sobre esse caso e alguns pontos também do porquê que eu não gosto tanto assim do Podpah e etc e tal, porque eu não sou de fato pessoa que assiste eles. Mas antes de eu começar, meu nome é André Marcel e eu peço para você meter esse dedão lindo e maravilhoso no botão do like, se inscrever aqui no canal e ao final, se você gostou ou quer comentar alguma coisa sobre o que eu falei, fique à vontade, comente, compartilhe, faça com que esse canal cresça e me ajude muito. Isso será muito bem-vindo e não te custa nada, mas nada mesmo. Você pode colocar aí esse dedão lindo e maravilhoso nesse like agora que eu vou esperar. Então vamos lá. Primeiro ponto. Quando o Igor e o Mítico eles começaram a ir contra os cortes e toda a polêmica, né, em cima dos seus episódios e como o pessoal está fazendo o uso desses cortes nos seus próprios canais, ele abriu uma brecha igual o finado Metaforando, né, abriu ao reclamar sobre o uso dos seus reacts, né, sendo que, pasme, o próprio Metaforando utilizava de reacts, né, para conseguir fazer os seus próprios vídeos. Ah, é o B14, é o B13, é o B blá blá blá, você tá vendo que isso está fazendo? E até em um dos seus vídeos, supostamente, ele imputava até alguns crimes na própria análise que ele fazia, logicamente falando que ele era detetive particular, etc e tal. Ok. No final, o que aconteceu com o finado Metaforando, né? Ele foi, assim, deixado, ele foi caindo no limbo. Ele ainda tem alguma relevância hoje, dentro da sua bolha, ele tem sua relevância, mas nem um pouco o nome do Metaforando é tão grande quanto ele já foi um dia. Aliás, ele foi até outras coisas, ele fez até um canal de armas medievais, se eu não me engano, e tudo mais, coisa que ele não tinha feito até agora, mas ele viu a necessidade, de fato, de fazer isso para continuar tendo público, né? Então, eu vejo que o Podpah, ele abriu de novo essa caixa de Pandora para que pudesse ser feita a mesma coisa com eles. Eles vão cair num limbo? Eu acho que não. Mas aí, vamos com calma, vamos ver. Cada parte é uma parte, cada passo é um passo, vamos lá conversar um pouquinho mais. Outro ponto, os caras sabem que eles estão aí há muito tempo na internet, eles sabem o que é memes, eles sabem que eles são vítimas de memes também, alguns memes muito engraçados, outros nem tanto, etc e tal, mas que a alcunha de burros, né, já ficou muito assim assídua na internet. Então, ou você tem duas coisas, ou você luta para tirar essa imagem de burro que você tem, que na realidade eu não acho que eles sejam burros nem nada, eles estão falando com o auditório deles, né, com o pessoal que eles alcançam, e muitos deles falam daquele jeito. E assim, vamos lá, vamos falar uma coisa. Além do mais, o Podpah tá aí há muito tempo, os caras estão há muito tempo na internet, eles sabem o que é meme, eles sabem que não é meme, eles já ficaram com essa alcunha de burro por conta de alguns comentários, algumas perguntas que eles fizeram, mas o cara, na boa, vamos ser sinceros, assim como o Monark não é nazi, os caras também não são burros, eles somente têm um palavreado que é de acordo com o público deles, eles não precisam saber tantas coisas e também não é nem o intuito do próprio Podpah. O Podpah é para ser uma conversa mais leve, né, logicamente, mas e uma conversa de conhecimento do convidado, tá? Eu não sou obrigado a saber muitas coisas nessa vida, você também não é obrigado, o Igor e o Mítico também não são, e muitas coisas eles acabam aprendendo ali na hora, né? Mas isso daí também é o segundo ponto que eu vejo como ruim, porque ao mesmo tempo que eles estão aprendendo, eles não sabem, não tem a necessidade de saber tudo naquela hora, eles não têm como ir planejando uma conversa, assim como o Igor 3K, faz dentro do Flow. Mas aí, meu cara, eles sentiram um golpe. Nessa que eles sentiram um golpe, né, às vezes de pegarem e fazerem uma autocrítica do seu produto, que realmente é o podcast, né, eles preferiram partir pro strike. E foi nisso que ninguém gostou e também ninguém esperava,
Ninguém esperava que eles fossem fazer isso. Eu não sou muito de assistir o Podpah, então eu só vou colocar algumas coisas, falar alguns pontos que eu gosto mesmo dentro do programa deles, que eu acho bem legais. Primeiro, assim, a coisa que eu gostei, mesa com o Mano Brown, achei excepcional, há 3 anos atrás, eu acho, com o Drauzio Varela, com o Dr. Drau, e o Wagner Moura também achei muito legal. Acho que foi uma conversa bem animada, uma conversa que foi descontraída e foi levando mesmo. Foram conversas que eu gostei bastante. Gosto também da fotografia que eles colocam lá, fotografia com aquela câmera bem atrás, focando bem a pessoa no meio, assim, mostrando algumas partes mais, assim, bem cinematográficas mesmo. Eu acho aquilo ali um toque bem requintado dentro do Podpah. E acho um dos pontos altos, sinceramente falando. Fica bonito pra caramba. O Rango Bravo também, que é um programa do Defante, e ele consegue manejar com todo o humor que o Defante tem. Então esses são, pra mim, os pontos altos do Podpah. Lembrando que eu não sou uma pessoa que assiste Podpah tanto assim, eu parei de assistir faz um tempo. Mas também tem coisas que eu não gosto, lembrando que isso são opiniões minhas, não é opinião de mais ninguém, não tô pautando ninguém, são somente opiniões minhas mesmo, né? Eu lembro que eles fizeram uma mesa lá, com boca de 09, né, se eu não me engano, uma criança, praticamente, e assim, é uma criança falando coisas de criança, tentando se colocar no mundo dos adultos, mostrando sua história e tudo mais, mas ele não tem maturidade para ter aquele tipo de conversa. A gente não pode seguir muito tendência, trend mesmo. A gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade sobre as pessoas que a gente está colocando ali. É mesmo para não virar meme, para não virar motivo de chacota, etc, né? O Boca de Nove eu me senti assim, como eu vou contar outro caso que eu me senti assim, realmente falei, mano, por que fizeram isso? Ah, você quer começar a treinar a segunda? Ah, é porque segunda vem depois da... Não, preciso descansar, e é isso, e aquilo. Cara, eu me senti assim, totalmente perturbado com esse tipo de meme, porque tá colocando aquela criança, ele pode ser um adolescente, mas ele ainda é uma criança, numa situação vexatória para todo mundo assistir. Então isso daí me pegou assim de um jeito que eu falei, mano, pra quê? Sabe? Pra quê? A gente não precisa disso. Não é porque tá em trend, tá em tendência de YouTube, tendência de mídia que precisa estar ali. A gente tem que ter um pouco de responsabilidade sobre as pessoas que a gente entrevista e as pessoas que a gente coloca, né, faz o uso da imagem delas para estar ali, mesmo que seja para enriquecer o nosso próprio negócio, que no caso foi do Cariano, foi do Podpah, etc. A gente tem que ter esse tipo de sensibilidade na hora de colocar alguém dentro do nosso vídeo, tá? O Igor e o Mítico, como eu já falei antes, eles não têm assim, realmente, de fato, ter a responsabilidade de saber uma gama de diversas coisas. Aí eu não sei, você não sabe, a maioria das pessoas não sabem. Então, assim, como eu já falei, é notável a diferença, por exemplo, do Igor 3K e do próprio Podpah. Uma coisinha só, assim, a gente tem que pesquisar aquelas pessoas que a gente vai, de fato, conversar, né? Não simplesmente entender a pessoa na hora e ir fazendo a pergunta. Não, a pessoa é astronauta. Pô, faz umas perguntas mais de... Mesmo que você não saiba, mas pelo menos tenha interesse de saber um pouquinho do mundo da pessoa para que faça algumas perguntas. Pô, você foi lá pro espaço? Como que é ficar na estação espacial e como que é o dia a dia da estação espacial? Você realmente tem que fazer X coisas, X coisas, X coisas? Ou é verdade que você tem que treinar todo dia? Ou é verdade que você fica mais alto quando tá na gravidade zero? Como que é as coisas? Tipo, coisinhas básicas realmente para você mostrar que você quer saber mais sobre a pessoa e assim fica mais rica a conversa entre você, né, o entrevistado e você. Então esse é um ponto assim que é muito crucial, você saber o básico. Tem uma entrevista do Jô Soares com um cantor chamado Gogol Bordello. Adoro as músicas dele e tudo mais, The Wanderer é excelente, só que era assim nítido que o Jô não sabia nada do cara. Foi uma das piores entrevistas que já tiveram na história do Jô Soares. Gogol Bordello. Põe lá no YouTube, você vai ver. É meio chato até de assistir, porque vê que o João não sabe nada, então ele não sabe conduzir aquela história. E por último ponto, né, que é o derradeiro, porquê desse vídeo, porquê de toda a internet está comentando,
que é o derradeiro a caça às bruxas para todo mundo que já reagiu a algum vídeo do Podpah. Ir atrás de quem fez alguma coisa ligada ao Podpah, sem nem sequer, ó, pasme, isso daqui, fiquem assim, estarrecidos, sem nem sequer entender por que e como que foi o vídeo do cara, entendeu? Teve um cara, um youtuber chamado Crânio, ele fez um vídeo há 3 anos atrás, utilizou a intro do Podpah e fez o áudio dublando com a boca, não pegou nem o áudio dos caras, colocou a foto de fundo do Podpah e estava fazendo com que ele tivesse ali sendo entrevistado pelos caras do Podpah. E veio um strike pro cara, mano, depois de 3 anos. Veio um strike. Tiveram pessoas também que teve, tipo, 12 vídeos criados sobre o mesmo assunto dentro do Podpah. Eu acho que é para ter mais visualização e tudo mais. Eu acho que isso daí também é uma besteira, né? Mas do mesmo jeito não deveria ter strike nessas pessoas. O próprio Igor 3K falou isso. E além do mais, eu tenho que falar do Flow, porque o Flow é o concorrente direto do Podpah. Então, o que fez o Flow aumentar? Os cortes. Sejam eles bons, sejam eles ruins, sejam eles criticando, fazendo meme, sempre tiveram os cortes, eles nunca deram um strike. Não deram um strike porque isso faz parte da filosofia do Flow. Agora, desculpa, Podpah. Vamos olhar para dentro e vamos falar, mano, os caras têm razão nisso aqui, né? E a gente tem o último ponto também, né, que é o que vai dar esses strikes. Muitos dos canais vão ser tirados strikes, com certeza, tá? Porque pegou muito mal pro Podpah, ele tá tentando se defender e etc e tal, mas o próprio João de Senzi, que é um advogado, por exemplo, do Thiago Santinelli, entre outros youtubers, eles já falaram que o Podpah eles cometeram algumas coisas que não deveriam cometer, na realidade. Que é o quê? Eles utilizam da lei de fair use lá dos Estados Unidos, né, que não deveria. Por quê? Porque, assim, uso de imagem. Lá nos Estados Unidos, se alguém fala que você está usando sua imagem de qualquer maneira, o YouTube já vai lá e corta, né, já dá o strike para a pessoa tirar, de fato, aquele rostinho bonito da pessoa que você está reagindo do canal do cara que reagiu, né? Aqui no Brasil isso daí não se aplica. E na realidade, só para dar assim um resumo do resumo do resumo, o que deveria ser feito? Aqui a gente tem um fair use de acordo com diversas obras, sejam literárias, de vídeo, etc. Isso daqui é um vídeo. Se você quiser reagir ao meu vídeo e tudo mais, você pode, não tem problema. Desde que você faça o quê? Você critique, você mude a obra até certo ponto, dê de fato a sua visão sobre o que eu estou falando. Então, o que o mítico Igor e a sua agência deveria ter feito? Deveria ter ido até a justiça, pedido para a pessoa tirar, de fato, aquele react do ar, mas isso não foi o que foi feito. E já que não foi feito, eles já saíram metendo os strikes. O que o João de Senzi diz? Que isso daí é passivo, né, do youtuber tomar algum tipo de ação contra o próprio Podpah. Tá vendo? Tomou. Tá vendo que dá usar as leis de outro país e tentar colocar no nosso? Não dá certo. Por quê? Porque cada país tem sua lei, tá? Moral da história, meus queridos. Moral da história, meus queridos. De agora em diante, todo mundo vai ficar com os 2 pés atrás para reagir aos vídeos do Podpah. O Podpah não vai ter aquela propagação de nome como poderia por conta dos cortes que tem e etc, porque todo mundo vai ficar com os 2 pés atrás, sabendo que pode ser refém do Podpah e tomar strike a qualquer momento, se eles não gostarem daquilo que você, eu ou qualquer um fale, né? Então, Podpah, vacilaram. Demais! Demais, 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 demais. E é isso aí. Fazer o quê, né? No final, vocês ficam refém dos caras. E é isso aí. Se você ficou no vídeo até agora, muito obrigado. Você se inscreva, vou falar de novo, você se inscreva no meu canal, você clique no gostei, coloque esse dedão gostoso aqui no botão de like, tá? Não tem problema, vai sem dó, mete o dedão sem dó. Compartilhe, já falei, não sei, não lembro. Se inscreva, não sei, não lembro se eu falei também. E deixe seu comentário aí que eu quero saber o que você pensa sobre toda essa situação estúpida e esdrúxula. Meu nome é André Marcel, muito obrigado por você ter assistido. Adiós!